Graça e paz, amados. Me chamo Marcos, sou ministro e pregador do Evangelho e cumpro uma palavra das Sagradas Escrituras que vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nesta noite tão agradável, eu queria compartilhar uma palavra para o meu e para o seu coração. Mas antes de lermos, deixa eu orar pela tua vida e pela tua família nesta noite. Senhor Deus e eterno Pai, Deus de infinita glória e majestade, poder, soberania, Tu és o dono, ó Pai querido e Pai amado, de todas as coisas, Deus, e nada está, Senhor, fora do seu alcance. Nesta noite, ó Pai, eu te peço, visita este lar, visita esse familiar, ó Pai, ao qual está escutando esta oração nesta noite, ó Pai. Entra, ó Pai querido e Pai amado, com libertação, com salvação, com transformação, meu Pai, neste lar. Eu abençoo, ó Pai querido e Pai amado, esta vida ao qual está ouvindo esta oração neste dia, nesta noite tão abençoada. E eu abençoo, ó Pai, esta vida ao qual está ouvindo, e abençoo também o lar desta família, meu Pai. Repreendo no nome de Jesus todo o mal, Pai, que esteja operando por detrás, ó Pai querido e Pai amado, destas vidas, meu Pai, condenando elas, Deus, Pai querido e Pai amado, fazendo com que elas fiquem longe da Tua presença, longe da Tua palavra. Agora eu repreendo no nome de Jesus, e eu os abençoo, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Nesta noite o Senhor me mostrou uma palavra poderosa que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, onde o texto vai dizer: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita validade naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel deitou e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo o ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou te fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naqueles mesmos dias suscitou que contra Eli tudo que tenha falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Estamos diante de um texto muito conhecido, onde Deus chama Samuel pela primeira vez. Para muitos que conhecem a história, sabe qual foi a procedência de Samuel. Só que agora o texto ele vai dizer que pela primeira vez Deus chama Samuel. Só que Samuel ainda não escutava, ainda não entendia nada sobre Deus. E ali Deus ele chama Samuel pela primeira vez, Deus chama Samuel pela segunda vez, Deus chama Samuel pela terceira vez. E na terceira vez Samuel obedece o que Eli já tinha entendido e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo o ouve. Nesta noite eu quero te dizer
que se você entregou algo nas mãos de Deus, que se você buscou ao Senhor em oração, se você pediu algo ao Senhor, creia, porque Ele escutou e Ele vai agir a teu favor. Ele vai agir ao seu encontro. Mas para isso você tem que estar com seus ouvidos atentos à voz do Senhor, porque nós ouvimos muitas vozes neste mundo, mas nós temos que saber discernir a voz ao qual estamos ouvindo. Será que é a voz do Senhor? Assim como Samuel escutou e entendeu a voz do Senhor? Será que nós não estamos dando mais ouvidos às coisas deste mundo e deixando a voz do Senhor em silêncio? Será que nós estamos dando mais prioridade às coisas deste mundo e deixando as coisas de Deus para outras horas ou outros momentos? Deus nos chama nesta noite a nós prestarmos atenção na voz que estamos ouvindo. Se é a nossa própria voz, se é a voz do opressor ou se é a voz de Deus. Porque Deus nos chama para nos entregar algo, seja na advertência por amor a nossas almas, seja na correção por amor a nossas vidas, ou seja pelas bonanças ao qual o Senhor nos promete todos os dias. Creia, acredite e confie na voz ao qual você escuta, não na nossa, nem na do mundo, mas na de Deus. Nesta sim devemos confiar, porque o que Deus fala através da sua palavra, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de algo que Ele tenha falado. E se Ele te fez promessas, creia que se você estiver no centro da vontade dEle, Ele vai cumprir uma por uma. Ele vai agir em cima das promessas ao qual Ele te fez. Mas para isso devemos estar atentos à voz do Senhor, porque Ele nos chama todos os dias. E nós venhamos ter esta sensibilidade de espírito para ouvir e entender quando o Criador fala conosco, porque Ele sim é o nosso Pai. Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele grita Eli, Eli, lama sabachthani, é Ele dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Era um momento de total treva sobre a vida de Jesus. Era um momento de total desespero de Jesus. Era algo que muitos ali vão entender como desesperador para Jesus. Só que ali ele diz, ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi total silêncio de Deus. Foi total silêncio do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali Jesus estava em total desespero físico, emocional e espiritual. Aí ele chega em um ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E foi por mim, foi por você. Foi pelos nossos erros. Porque não era para Jesus estar naquela cruz, era para nós estar naquela cruz. Porque aquela cruz não foi para ele, aquela cruz foi para nós. Mas ele pagou por amor a nós. E ali o Senhor, depois de ter exclamado em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Momentos depois ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E ali Jesus padece na cruz do Calvário. E ali o véu se rasga em dois. E hoje temos total liberdade, seja dentro do nosso quarto, seja no trabalho, seja na rua, seja nos mercados, seja nas padarias, seja em qualquer lugar deste mundo. Temos intimidade ao Pai. E isso foi graças ao Senhor Jesus Cristo, que padeceu naquela cruz, fazendo com que hoje tivéssemos total acesso ao nosso Pai, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Nessa noite eu deixo essa palavra para o meu e para o seu coração. Acredite, confie e entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Que nós venhamos estar sensíveis à voz do Senhor, assim como Samuel entendeu, e dali para frente já Samuel colocou dentro do seu ser que a única voz que ele ouviria era a voz do Senhor e obedeceria, porque essa sim devemos respeito e confiança. Fique com esta palavra e até a próxima, se Deus quiser. E antes de iniciar esse vídeo, eu peço, compartilhe essa mensagem com uma vida que está precisando,
Comente aqui nos comentários. Eu creio e eu sei que eu necessito ouvir mais a voz de Deus e deixar as coisas do mundo. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos edificantes. Fique com Deus e até a próxima.